Olá, tudo bom? Estamos iniciando o nosso programa Descobrindo o Seu Interior, falando sobre autogestão e espiritualidade. E hoje a gente tem um programa muito especial, vamos ter uma conversa com o padre. Mas antes disso eu queria falar para vocês que ainda não assistiram um dos nossos programas, saber os assuntos que a gente tem falado aqui sobre autogestão e sobre espiritualidade, que tem tudo a ver com autoconhecimento, gestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e emocional, relacionamentos e comunicação. Falamos sobre transformação interior, conexão com a natureza, sobre meditação e histórias de inspiração e sucesso. Hoje nós vamos falar sobre Deus e o sentido da vida com o padre Frederico Daniel. Queria apresentar ele aqui, ele está aqui no meu lado, e é uma grande alegria saber, né, que nossa audiência está cada vez ampliando. Ele é da cidade de Araraquara e vai falar um pouquinho sobre ele, principalmente já iniciando, falando sobre sua vida, porque você está, né, hoje como padre, mesmo diante de alguns conhecimentos como arquitetura, filosofia e outros estudos que você tem feito. Tudo bem, padre? Boa tarde, Júnior. Primeiro, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder bater esse papo aqui. Tenho certeza que vai dar bons frutos e vai ser um bom bate-papo. Agradeço. E, como você disse, meu nome é Frederico Daniel, sou de Araraquara, vai fazer 5 anos que eu estou em Araraquara, na Paróquia Sagrada Família, da Diocese de São Carlos, né? Antes disso, eu estava na Itália, morei quase 3 anos na Itália, tinha lá 3 paróquias e há 5 anos estou aqui, em Araraquara. Eu agora, dia 11, nesse sábado, eu completo 12 anos de sacerdócio, 12 anos de padre, né? Eu, como você disse, eu sou arquiteto, mas eu sou arquiteto antes do seminário. Eu já estou indo para 25 anos de arquitetura. Sei. E com 5 para 6 anos de formado de arquiteto, trabalhando em escritório próprio, em Matão, fui para o seminário em Campinas. Teve toda uma história bem longa que daria um outro podcast, a história da vocação. Porém, eu sempre soube da vocação, a gente sempre sabe, o chamado, sempre. Tem o tempo de discernimento, tem o tempo da fuga, né? Tem o tempo do não entendimento e tem o tempo que você não tem como fugir. E eu esperei esse tempo e foi bom, porque eu tive uma boa formação na arquitetura, na arte, enfim, em tantas outras coisas que eu estudei. Tive muitas experiências, né, que colaboram muito com a minha vocação a cada dia, com os atendimentos, com as famílias, que eu atendo muitas famílias. Enfim, né, até mesmo com a vida de sacerdócio colaborou muito. Todas as experiências, todo o conhecimento que a gente tem, toda a nossa vivência, ela acaba contribuindo quando a gente sabe usar isso para o bem, né, e usar isso para responder a um chamado da vida. E foi isso, né, respondi ao chamado e estou aí há 12 anos como sacerdote. As outras formações, filosofia e teologia, vieram pelo seminário, né, que é a formação do padre, a filosofia, a teologia. Fiz outras pós-graduações em arquitetura para unir a arquitetura com a igreja, então eu fiz pós-graduação em arquitetura de igreja, em restauro de arquitetura, já tinha feito paisagismo e outras coisas. E agora estou na logoterapia. Estou me formando logoterapeuta agora, com a graça de Deus, né, Que bom. no meio do ano. A gente percebe, né, que é uma vida aí atrás de estudo, né, atrás da existência, atrás de saber realmente os motivos de você estar nesse mundo, né, nessa natureza, atrás de respostas também, né, atrás de um propósito de vida. Isso é muito bonito. A gente vê que você, na verdade, tomou a rédea da sua vida e correu atrás, né, de buscar conhecimento. E o conhecimento é que realmente nos traz respostas para a vida e também nos traz segurança, nos traz alegria. Eu acredito que o ignorante, infelizmente, né, eu digo sempre isso, quando a pessoa não conhece as coisas, ela deixa de saborear o que tem na vida. Então, quando você tem conhecimento, você busca, você aprecia, né, você sabe apreciar, sabe dar valor, né, e tudo isso tem a ver com Deus, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu queria que você falasse então essa busca, né, por filosofia, teologia, que com certeza te trouxe algumas respostas, né, sobre a existência, né, sobre a sua existência, a existência do ser humano e o papel da religião, né? Porque aí você encontra a religião como uma maneira, um canal para você também compartilhar com as pessoas esse conhecimento. Então fala um pouquinho sobre isso. Muito bem.
Na verdade, quando a gente vê, por exemplo, a minha formação mesmo, né, que parece que não tem nada a ver, né, pô, arquiteto e filosofia, teologia, agora logoterapia, né, e na verdade não, é uma linha, né, a nossa vida é uma linha de experiências, né, uma linha contínua que a gente vai experimentando e vai vivendo, e na verdade isso vai nos dando sentido, a gente vai dando não, a gente já tem o sentido da vida, a gente vai buscando o sentido, desvelando o sentido que vai aparecendo à medida que a gente se permite responder a um chamado. Então, a arquitetura, a arte, expressa a beleza, né, das formas, da expressão do belo. A expressão do belo nada mais é do que o conhecimento de Deus. Deus se manifesta na beleza, né? Então, todo o processo que eu passei de aprendizado com a arte, com a arquitetura, né, eu sempre fui muito ligado à arte e à música, enfim. Isso nos expressa, nos manifesta a presença de Deus, porque Deus é belo, é perfeito, né? Então, toda a expressão de beleza nos liga a Deus. Então, as outras formações, né, a filosofia e teologia, a filosofia nos leva a pensar, nos leva a questionar, nos leva ao conhecimento, nos leva à verdade, né, nos apresenta a verdade. A teologia nos mostra o nosso tudo, né, nos faz, através não só do estudo de Deus, porque Deus se revela à medida que a gente vive e experimenta Deus, mas conhecer a Deus através dos questionamentos na teologia, nos leva a saborear esse Deus, nos leva a viver e a conhecer esse Deus, né? Não é entender Deus, não é para isso que serve a teologia, porque Deus não é para ser entendido. Por mais que você seja inteligente, por mais que Deus tenha te dado tantos dons e talentos e tanto conhecimento, o conhecer Deus é impossível, porque o entender Deus, na verdade, não, desculpa, o entender Deus é impossível, porque a nossa inteligência não é capaz do entendimento de Deus, né? Isso é soberba, né? Buscar entender Deus e ser como Deus é soberba. Então nós temos que ser humildes e entendermos que nós somos servos. E servos por amor somos chamados a ser. Então experimentar a Deus e deixar Deus ser Deus na nossa vida, é isso que a gente vai aprendendo a cada estudo, a cada oportunidade que Deus nos dá de respondermos à vida. A religião, como você tocou no assunto, a religião, o meu chamado envolve a religião, óbvio, né? Porque eu creio que a Igreja Católica, que é fundada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar, né? E nos chama à salvação e nos chama a uma vida de entrega, como Ele se entregou por nós na cruz. Então, a palavra religião, ela significa do latim religare, né? É o ligar de novo nós a Deus. Então, nós precisamos nessa vida buscarmos a vontade de Deus e buscarmos esse sentido de Deus que está na vontade dele e no que a vida nos chama a viver a cada dia. Então a religião, ela simplesmente nos dá ferramentas para que possamos descobrir, desvelar esse sentido e esse chamado. E a cada dia nós temos um chamado para a vida, né? A cada dia nós somos chamados a responder. Você falou aí do questionamento sobre a vida, né? É esse que é o grande erro do ser humano, o Júnior. Enquanto nós buscarmos que a vida, nós buscarmos na vida uma resposta, ou em Deus uma resposta, nós vamos continuar cada vez mais frustrados e cada vez mais distantes das respostas. Por quê? É o contrário, né? Na logoterapia, Viktor Frankl, ele vem falar que não é a vida que responde, porque é exatamente ela que questiona. A resposta somos nós que temos que dar. Então eu não posso buscar na religião uma resposta, eu não posso buscar no outro uma resposta, eu não posso buscar na vida que a vida responda as minhas questões ou que Deus responda. Por quê? Quem está sendo questionado sou eu. Sim. Todo dia eu tenho uma questão, a vida vem para mim e fala, ó, isso aí, e aí? O que você vai fazer com isso? Né? E Deus me chama, e aí, ó, esse é o seu chamado, e aí? Como vai ser a sua resposta? Né? Então, quando a gente entende que eu não tenho que esperar a resposta, porque eu que tenho que responder, porque quando eu espero uma resposta, eu me coloco num lugar confortável, né? Sim. Eu quero uma resposta, então enquanto eu não tiver essa resposta, eu estou incapacitado de me mover. Então eu caio no comodismo, né? Mas não, eu sou instigado a responder. É a vida que me pergunta, que me questiona, não sou eu que tenho que questionar a vida. Muito bem colocado, é isso mesmo. É o que a gente sente, né? O nosso programa até é Descobrindo o Seu Interior justamente por isso. A resposta está dentro de nós, né? A gente tem esse mundo, a gente busca os conhecimentos, busca conhecer as coisas, mas a gente vai ter a resposta dentro, cada um tem a sua resposta diante disso tudo, cada um vai sentir com Deus, né? Vai sentir Deus conforme as suas experiências, conforme a sua história, né? Os seus aprendizados, e eu acho que isso que é bonito, porque isso é que vai nos fortalecer, né? Esse Deus que a gente colocar dentro da gente de forma geral, né? Que Deus está em tudo, em todo lugar, ou seja, é que vai nos deixar forte para enfrentar momentos de crise, momentos de dificuldade, né? Então eu acredito muito nisso que você falou, eu acho que é perfeito. Nós
temos que buscar, eu acredito, conhecimento fora para fortalecer dentro e nós darmos uma resposta a isso tudo de uma forma feliz, né? Principalmente né, dentro das mensagens de Jesus Cristo, né? De saber amar isso tudo, né? Porque feliz a pessoa que sabe e pode amar, que decide amar, né? Com o amor de ágape. Então, isso eu acho que é muito interessante. Então, como que você diz, então, que você pode nos dizer mais sobre isso, né? De nós buscarmos significado. Então, acho que nós chegamos aí, de encontrar e fortalecer o nosso interior para que a gente possa viver melhor. Tá. Então, eu gosto de usar como exemplo Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele procurou muito fora, né? A máxima de Santo... máxima não, mas um dos belos trechos de Santo Agostinho, das Confissões, ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que procurava fora e estavas dentro de mim. Então ele procura essa beleza fora, ele procura o tempo todo, e quem conhece a história de Santo Agostinho, a vida dele, ele procura em várias coisas, ele procura em vícios, ele procura em mulheres, ele procura em experiências, ele procura em muitas coisas. E até que ele cai em si, quando ele conhece o Evangelho de Jesus Cristo, ele começa a olhar para dentro. E aí ele fala: tarde te amei, porque assim, ele é filho de Santa Mônica, que intercede pela conversão dele durante 33 anos, 36 anos. E a oração de uma mãe é poderosa. Estamos aí Dia das Mães agora, né? A oração de uma mãe por um filho é poderosíssima, porque por mais que demore o tempo, é o tempo de Deus e é o tempo de cada um, né? Mas ela não desiste, ela intercede pela conversão desse filho, e esse filho se converte de uma maneira absurda, tanto que ele se depara com a verdade, e a verdade liberta ele, que a verdade é o Cristo, né? Então ele expressa isso: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. É nova para ele que estava conhecendo, mas é uma beleza antiga. Eis que procurava tanto fora, e eu descobri que estava aqui o tempo todo, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele encontrou sentido para a vida dele, ele conseguiu responder, finalmente ele conseguiu enxergar que ele buscava respostas, mas que na verdade ele estava sendo questionado. Ele só conseguiu entender e se libertar, né, verdadeiramente, encontrar essa beleza, quando ele entende que a resposta tinha que ser dele, que ele tinha que sair dele mesmo. Ele estava esperando que as coisas, os outros, ou Deus, ou a vida viesse até ele. Sim. E nós estamos passando por um momento no nosso mundo que o ser humano está bem assim, né? Esperando, achando culpados, se vitimizando muito fácil, né? Tentando achar culpados em todos os lugares, porque não conseguiu agir com responsabilidade. E o que significa a palavra responsabilidade? É ter habilidade de resposta. Então, para eu ter responsabilidade, eu preciso primeiro encontrar a pergunta. Então, para eu ter a habilidade de responder a pergunta, eu preciso me sentir questionado. Se eu não paro de perguntar e não ouço a pergunta, eu não sou responsável. Então, é isso que Santo Agostinho nos ensina, né? Como você tinha comentado, né? Da gente viver o amor e viver os momentos da vida, também os sofrimentos, as coisas difíceis, a partir desse sentido que nós vamos encontrando, né? Isso vai se dando, Júnior, à medida que nós vamos agindo com responsabilidade mesmo. A vida vem, acontece o que tiver que acontecer, e não é um castigo, e não tem um culpado, é simplesmente, claro, são situações que simplesmente acontecem e nós temos que usar delas para o nosso crescimento, né? Claro, tem situações que nós causamos, tem sofrimento que as pessoas causam para si mesmas. Por exemplo, vícios. Uma pessoa que tem maus hábitos e vícios, ela está se matando, ela está causando. Então ela é livre para escolher aquilo. Eu estou causando isso para mim. Se vier uma doença amanhã ou depois por um mau comportamento meu, foi culpa minha. Então ali é responsabilidade e culpa sua, porque você não fez o que devia ter feito, né? Você causou. Mas tem situações de, por exemplo, uma doença, qualquer situação que possa acontecer, que foge do meu, da minha escolha. Sim. Né? Mas mesmo assim, diante daquela escolha, da falta da oportunidade, da possibilidade daquela escolha, eu ainda sou livre para escolher. Como isso? Por exemplo, coisa simples, para a gente dar um exemplo fácil. Eu não posso escolher quem é minha mãe, quem é o meu pai, o país que eu nasci, a língua que eu vou falar, né, minha língua materna. Sim. Eu não posso escolher a cor da minha pele, eu não posso escolher como é o meu cabelo, eu não posso escolher essas coisas, né? Sim. Mas a partir do momento que a vida me vem com isso, com todas essas questões, eu sou livre para escolher o que eu vou fazer com isso. Ótimo. O que eu vou fazer de bom na minha família? Minha família, tem tantas pessoas que têm histórias difíceis na família, mas assim, ok, a minha família teve uma história difícil, mas eu não sou obrigado a viver essa mesma história. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso transformar isso, essa tragédia em triunfo, entendeu? Sim. O que eu posso transformar na minha vida? Eu sou livre em todos os momentos, ninguém me tira a liberdade, né? E essa liberdade, ela tem que vir com responsabilidade. Né? Por quê? A habilidade de resposta. Eu tenho que ver que em cada momento a vida está me questionando, a vida está me instigando, a vida está me chamando. E eu tenho que ter discernimento, bom senso, né? E prudência, para que eu possa responder assertivamente e transformar cada situação
por mais difícil que seja, em algo bom. Em algo que vai me construir, que vai me aproximar da minha essência, Sim. que vai me aproximar da felicidade e da paz. Então, eu não preciso... As pessoas confundem muitas vezes felicidade e paz com ausência de problema. Gente, se você procura isso, não vai ter nunca. Vai estar sempre frustrado, sempre triste, sempre desanimado, sempre deprimido, né? Sempre ansioso, porque não vai existir esse momento, né? Não é isso. A felicidade e a paz, ela habita no meu realizar, no meu dever, no meu fazer, no meu dever ser, né? Quando eu vou chegando no meu dever ser e vou acolhendo e transformando as situações, sejam elas boas, gloriosas, difíceis, enfim, né? É saber viver cada momento e saber responder, né? É saber ouvir a pergunta e com responsabilidade responder mesmo a vida ao chamado. Então, aí que nós vamos conseguindo chegar ao sentido da vida, nós vamos descobrindo e desvelando o sentido na ação. Não é no pensamento, não é no sentimento, não é no achismo, é na ação, né? Eu vou agindo, eu vou respondendo com atitude, e claro, com prudência, né? E com discernimento, enfim, né? E aí ele vai se desvelando, e à medida que eu vou me aproximando e realizando o sentido, aí eu sou feliz, aí eu tenho paz. Independente se é com problema, sem problema, entendeu? Muito bom, muito bom. Porque isso me faz lembrar também que muitas vezes a gente pensa, né? Eu vou plantar e colher, né? Leis da semeadura. E então eu vou procurar ser uma pessoa boa, correta, amigo, amar o próximo e ter tudo de bom. E nem sempre é assim, né? A gente sabe que a gente deve agir assim para que a gente tenha mais momentos de alegria, mais momentos de amor, e aí eu acho que você encontra a felicidade, né? Porque a felicidade é tipo assim, você ter muito mais, vamos dizer assim, momentos de alegria do que de tristeza. Aí você pode dizer que você tem uma vida feliz, mas vai ter momentos difíceis. E por que tem momentos difíceis, né? Isso eu já andei me perguntando, né, há anos atrás. Poxa, se eu estou sendo bom, se eu estou fazendo tudo de bom, por que vem algo de mal para mim? A gente sabe que aquilo que você acabou também falando, né? Tudo tem seu tempo, o tempo de Deus. E nem sempre o que a gente está colhendo agora é fruto só daquilo que eu fiz. Às vezes é fruto da humanidade, dos meus pais, né? A gente carrega, como você falou, a gente veio para esse mundo sem optar, sem escolher, né, o pai que a gente quer, a mãe que a gente quer, a cor da pele, a língua que a gente fala. Então, muitas coisas a gente herda mesmo. E muitas coisas a gente pode sofrer por causa disso. Mas não é por isso que a gente vai acabar sendo depressivo ou tendo ódio, né? Assim, por achar injusto, né? Porque na verdade existe a justiça, sim, e a justiça de Deus que é muito maior, né? Que é a nossa. E aí então a gente procura o quê? Buscar realmente o que é melhor. Buscar o que é melhor, vai ter momentos difíceis, mas eu vou saber enfrentá-los diante da minha força interior. Então eu acho muito legal isso aí sobre felicidade, lei de semeadura também, né? E dizer que eu já tive momentos que pessoas me diziam, né, assim, porque eu falo assim, como empreendedor, que todos têm 24 horas e porque uns sobressaem, porque outros não utilizam as suas horas para se sobressair ou para ter sucesso, nesse sentido, né? Um sucesso positivo, um sucesso com felicidade, né? E alguns desenvolvem, outros não. Aí já me perguntaram, mas tem uns que já nascem em berço, que já tem, por exemplo, carro, então chega mais rápido a determinados lugares, outros têm que pegar ônibus, ficar horas e horas e tal. Então o que a gente procura dizer é o seguinte, não vamos comparar essa situação, é aquilo que você falou. Você nasceu numa casa assim, compare com quem nasceu igual a você e procure se diferenciar, né? Então, se você nasceu nessas condições, você procure ser o melhor dessa condição e sobressair e transformar a sua vida numa outra vida que você também acabou falando. Então, tem muito a ver com o que eu falo nas minhas aulas de empreendedorismo. Tá? Eu só faria uma colocação aí, Júnior, porque assim, a comparação ela gera divisão, né? Então não é bom comparar-se. Principalmente com o outro, independente se o outro está na mesma situação que eu ou não, né? Porque assim, na verdade, nós somos únicos e irrepetíveis. Eu não tenho condição de me comparar com você ou com qualquer outra pessoa, por mais que seja meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, porque assim, eu sou outra pessoa. Eu tenho outras características, eu tenho outro chamado, a minha vida tem outro sentido, né?
a busca do sentido da minha vida é outra, né? A busca é a mesma, mas o que eu vou encontrar é outro, porque assim, eu sou único e irrepetível. Por mais que você tenha um irmão gêmeo que é idêntico a você, ele é único e irrepetível. Ele é outra pessoa, ele tem outra alma, ele tem outro chamado de vida, né? Então, concordo com você nessa questão de, por exemplo, que você usou ali de buscar ser melhor, né? De ter sucesso. E como fazer isso? Eu acho que um passo principal é buscar o seu dever mesmo. Vou explicar. Para entender bem, de uma maneira bem simples, o Júnior que você foi ontem, Júnior, não serve mais para hoje, está ultrapassado. Né? E o Júnior que você está sendo agora, amanhã já era. Você tem que ser diferente. Você tem que ser melhor. Tem que evoluir. Né? Você tem que evoluir, você tem que ser melhor. Em alguma coisa você tem que escolher. Então você vai deitar na sua cama hoje, você vai fazer um exame de consciência. Poxa, o que eu fiz hoje? Será que eu podia ter rezado mais? Será que eu podia ter ajudado alguém? Eu não fiz por causa de preguiça? Será que eu fui grosso com alguém? Sei lá, alguma coisa, em pelo menos um ponto você tem que ser melhor amanhã, né? Porque Deus nos está dando a chance todo dia de sermos melhores. Aliás, nós estamos aqui só para isso. Eu não posso me conformar em ser a mesma coisa, né? E muito menos comparar-me com o outro. Tá bom do jeito que eu tô, porque tem tanta gente pior que eu. Isso é ser medíocre, né? É parar na medianidade, né? Sim, Então, a mediocridade não nos serve, porque assim, para quem é cristão, né, quem é católico, a nossa meta é muito alta, a régua é muito alta. Nós temos que ser como Cristo, santo e perfeito, né? Então, a régua está muito alta, eu não posso baixar a minha régua me comparando com o outro. Então, eu gosto de usar isso, eu sei que você é atleta, né? Eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de usar o exemplo do esportista, do atleta. Um atleta, ele nunca compete contra o outro, né? Por quê? Por mais que seja um esporte que ele dependa do tempo ser melhor do que o outro, mas o tempo dele é o dele, ele tem que vencer o tempo dele de ontem. Perfeito. Ele não pode focar no tempo do outro, porque o outro tem o treino dele, tem a dieta dele, tem o metabolismo dele, tem a força dele, né? Tem o treinador dele. O outro só me desafia eu me melhorar cada dia mais, né? Me instiga a eu ser melhor do que eu, não que o outro. Perfeito. Enquanto eu me comparar com o outro e tentar ser melhor que o outro, eu vou ser médio. Eu vou ser medíocre. Medíocre, isso, perfeito. Porque é o outro, não sou eu. Nunca será eu. Eu tenho que ser melhor do que eu. E isso numa busca de santidade, num sentido maior da vida, como nós cristãos católicos buscamos santidade para chegarmos ao eterno, né? A salvação eterna. Então, eu preciso ser santo, eu preciso ser como Cristo. Então, eu não posso amanhã acordar e falar, o que eu fui ontem tava bom já, né? Não, porque eu tô perdendo vida. Mas é só um dia. Não, é o dia, porque esse dia não volta mais. É o dia que Deus te deu a chance de ser uma pessoa melhor. Sim. De ajudar alguém. Então, como você começou lá, a gente faz tantas coisas boas e às vezes... felicidade, né? Essa evolução é onde você encontra a felicidade. Ponto, Júnior, porque a felicidade, as pessoas hoje em dia, cada vez mais, associam felicidade com prazer, com alegria, com realizações e com ausência de sofrimento. Isso é um esvaziamento tão grande. A pessoa, por isso que tem tanta gente depressiva, ansiosa, viciadas, né? Tanta gente com tantos problemas, porque associam a felicidade e outra. Nós estamos num mundo de uma exposição muito grande, a gente pega as redes sociais que são boas, tem muita gente boa, né? Mas muito conteúdo bom, nós estamos agora, né? Sim, muita gente. A gente consegue conteúdos que a gente jamais conseguiria se não fosse esse meio, né? Sim. Porém, temos que tomar cuidado, porque assim, o que se expõe, óbvio, ninguém vai expor algo ruim, né? O que se expõe é aquela vida instagramável, né? Aquela vida perfeita, gera tanta comparação, e tem pessoas que não conseguem compreender isso, se comparam tanto com os outros e se diminuem o tempo todo, e se esvaziam cada vez mais, isso é perigoso. É que nem eu digo, no máximo se inspire em alguém que possa você considerar como alguém de sucesso. Mas não se compare, que é só frustração. E saber que aquela pessoa também tem problemas. Ela não está mostrando, óbvio, mas ela tem problemas. O que você vê é ela no palco, né, como a gente diz. No bastidor, ela não mostra. Exatamente. Aqui, né? Então, nós estamos passando por uma sociedade que associa muito a felicidade com alegria, com momentos de prazer, com liberdade no sentido de eu sou feliz quando eu faço o que eu quero, o que eu posso, o que eu acho, o que eu sinto. Não. Na verdade, a felicidade está totalmente atrelada com o dever, né? Viktor Frankl, na logoterapia, ele vai explicar de uma maneira bem clara. Por exemplo, nós temos aqui um caminho. Eu estou aqui, eu sou chamado a fazer isso, a realizar isso. E aqui, nesse ponto, está a felicidade, um triângulo. Consigo imaginar um triângulo aqui, eu estou aqui nesse ponto, o sentido da minha vida está aqui, que é o que eu tenho que realizar, o meu dever, né? E aqui está a felicidade. Ou seja, eu tenho que passar pelo dever, eu tenho que fazer renúncias, eu tenho que... sacrifício eu gosto de chamar de sagrado ofício, né? Não um sacrifício de uma maneira pesada, mas um sagrado ofício, ou seja, eu me entrego.
Então, eu agrego valores, né, com a minha vida. Eu me dedico, por mais que não seja prazeroso o tempo todo, por mais que tenha dificuldades, sofrimentos, lágrimas, eu sei que aquilo lá tem um sentido maior do que o meu sofrimento, a minha dor, a minha lágrima ou o meu sacrifício. Então, eu vou realizando o meu dever a cada dia. E à medida que eu realizo o meu dever, eu vou conquistando felicidade e paz. Perfeito. Quando a pessoa ela tenta pegar um atalho daqui, direto para cá, fechando o triângulo, né, pegando direto a felicidade e a paz, o que ela faz? Cai no vazio existencial. Porque ela não realizou o dever. Qual é o sentido disso tudo? Por quê? Por que fazer o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho? A Né? felicidade tem muito a ver com gratidão. E você só sente gratidão se você passou pela responsabilidade. Né? Exatamente. Eu enxerguei muito bem esse triângulo. Então, não tem como você ter gratidão se você não cumpriu a sua responsabilidade, se você não cumpriu as suas ações, como você falou. Né? Você é recompensado, você é reconhecido, vamos dizer, você tem significado, você se torna forte somente a partir depois de ter feito algo responsável e para o bem da humanidade, para você, né? E aí a felicidade você encontra. Bate muito bem, para você ver como eu, como professor de empreendedorismo, tem tudo a ver com espiritualidade. Porque a vida é vida, né? A vida humana, a vida da pessoa humana é a vida da pessoa humana. Em todas as áreas, em todas as situações, nós todos buscamos o sentido da vida. Por mais que as pessoas chamem de outras coisas, tenham outros nomes, tenham Deus, enfim. Todos nós aqui temos a mesma essência e buscamos o mesmo sentido. Todos nós somos questionados e interpelados pela vida, independente da nossa religião, do lugar que moramos, da nossa profissão, do que fazemos, né? A questão principal, a questão ontológica mesmo do ser humano, é essa. É o dar-se. Nós somos feitos para sair de nós, né? Tem uma palavra que a gente fala existir, Júnior. É interessante que a gente fala que qualquer coisa existe, né? As plantas existem, os animais existem. E não é. Se você pega a origem da palavra existir, ela é ex sistere, que significa o sair de si, a ponto de dar-se completamente, né? Só o ser humano existe. Né? Filosoficamente falando, e pegando a palavra em si, né? A palavra ex sistere é o sair de si. Você pega, por exemplo, um cachorro, qualquer animal, vamos pegar um cachorro. Ele nunca sai dele, ele nunca pensa assim, eu vou agora renunciar a isso porque não vou comer agora, porque talvez daqui a pouco passe um cachorro que vai estar com fome. Não, Sim. Ele está com fome, ele vai ter o instinto dele, ele vai comer. Instinto. Ele nunca sai dele porque ele age por instinto. Instintivo, ele não tem alma, então ele não tem ele não tem essa percepção de existir, né, de eu sair porque eu tenho um motivo maior. Não, é natural para ele. Tá ali, eu tô com fome, vou comer. Né? Então, nós existimos nesse sentido, né, de ex sistere. Então, eu sou chamado a sair de mim. Eu sou chamado a me distanciar de mim mesmo e enxergar qual é o sentido da minha vida, enxergar o que eu devo fazer. Né? Nesse sentido, nós temos que buscar sempre uma tensão. Também isso diz Viktor Frankl na logoterapia. Todos nós seres humanos, nós vivemos tensionados. Por isso que não é bom o comodismo. Pessoas acomodadas, elas se esvaziam. Elas tendem a ficar deprimidas, ansiosas. Por quê? Nós precisamos de uma tensão. De uma tensão. E qual é essa tensão? É entre o ser e o dever ser. É o que eu sou agora e o que eu devo ser. A todo momento nós procuramos ser melhores, né? A gente pode não ter uma consciência disso, mas a todo momento eu desejo alguma coisa. Sabe aquela insatisfação? Só que precisamos canalizar essa insatisfação, porque tem gente que coloca essa insatisfação no material. Né, nas coisas, nas pessoas, né, e isso vira idolatria. Mas quando eu consigo canalizar e reconhecer que essa tensão é o que impulsiona a minha vida para eu ser melhor, para eu naquele dia me dedicar mais e ser melhor e mais santo e mais caridoso, sem esperar algo em troca, né, porque eu sei que quanto mais eu me ofereço, por mais que aí que está a chave, né, eu não posso esperar. Né? Você imagina se Cristo esperasse alguma coisa em troca, uma recompensa à altura da morte dele na cruz, né? Jamais será pago isso, porque ele faz completamente por amor mesmo, é o doar-se por amor, né? É claro, nós vivemos no mundo e quando nós agregamos valores, os valores são recompensados, é natural. Quanto mais você agrega valor, quanto mais você se doa, né? Mesmo, não esperando algo em troca, mas fazendo porque você tem uma contribuição nesse mundo, você tem um legado para deixar na sua profissão, na sua vocação, na sua família, com sua esposa, com seus filhos, eu no meu sacerdócio. Então a gente vai vivendo e à medida que a gente vai agregando valor na vida das pessoas, isso vai sendo retribuído. É natural, né? E não por qualquer simples lei, mas é natural, né? Eu agrego valor, as pessoas reconhecem, enfim, né? Então, essa é a busca, né? Nós não precisamos, a gente, aquela velha mania de falar, que coloca o carro na frente dos bois, né? A gente quer antecipar as recompensas sem ter feito o que devia fazer. Tipo, faça o que você tem que fazer primeiro, aí a alegria, a felicidade, a recompensa vem. Porque tem muito de energia, né? Você tendo uma energia positiva,
coisa anda de uma forma negativa, ela vai andar de outra forma. Eu falo em energia, mas isso pode ser entendido também como a Deus, né? Esse Deus forte que a gente tem, no sentido de ser positivo, de nos amar, de nós sermos filhos disso que, vamos dizer, que é perfeito e que a gente busca a cada dia essa perfeição. Sabemos que nós não vamos chegar lá, mas a gente tem certeza que se nós agirmos, cada dia a gente vai ser melhor. Isso eu uso também muito na filosofia oriental, que como esportista, a gente tem o Kaizen, que é a melhoria contínua, e isso é fundamental para qualquer ser humano, e é assim que a gente vai chegar às respostas e à felicidade. Eu queria dizer aqui, ó, começou várias perguntas aí, eu queria ler aqui, tem pergunta antes que já rodou aqui, que no fim... Então, ó, tá aqui, ó, o Matheus Nogueira. Júnior, lembra ele de não sair de perto do microfone. Às vezes a fala fica com som. Tá ok, pode deixar. Então, é mais para falar mais perto do microfone. E o Marcos Piola tá dizendo aqui, ó, muito agradecido. Me sinto em ter pessoas à minha volta que compartilham de elevação e aprendizado. Parabéns pelo programa, Júnior, e hoje por este convidado espetacular que tanto agrega em nossas vidas. Obrigado, Marcos. O Marcos, né, que na verdade o Marcos foi o principal foi a ponte. A ponte que nos ligou. O Marcos frequenta a igreja, né, do padre Frederico, que em Araraquara. O Marcos, ele transita, né? Ele mora um pouco em Araraquara, mora um pouco em Jaú, porque ele é de família, ele é a família de Araraquara, mas mora aqui em Jaú, porque ele dá aula de inglês, é meu professor de inglês, eu também sou muito grato a ele. Ele me traz muita felicidade também por me dar a chance de aprender uma outra língua, que é a língua inglesa, que me faz poder ter mais relacionamentos, melhor entendimento do mundo, né? E poder ter mais conexões. Então tudo isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, sobre a vida. Você que quer também fazer perguntas aqui ao padre Frederico Daniel, né, é mais conhecido como Padre Fred. Padre Fred, né, faça o seu comentário. Ele vai poder responder tanto aqui nesse momento ao vivo, como de repente, se for depois, ele também vai poder responder aí dentro dos comentários, né, do nosso YouTube. Pessoal, eu estou querendo aqui fazer mais uma pergunta que seria assim um pouco... a religião católica, né, ela tem alguns diferenciais no sentido pós-morte, né? Então a gente, o que eu sinto assim, porque é o seguinte, eu fiz uma grande pesquisa na minha vida em termos de religião, sabe? Eu fui para a Turquia, Oriente Médio, ver de perto o islamismo, fui para Índia, fui para o Nepal, onde Buda nasceu. Eu fui para a China, fui em templos, né, onde encontrei não só o budismo, mas com o Confúcio e o taoísmo, que é muito interessante também. Mas todos eles, no fundo, falam coisas muito parecidas da mensagem de Jesus. A gente vê que as mensagens de Jesus estão impregnadas, que eu digo, né, em todas essas outras filosofias, mesmo eles não conhecendo tanto Jesus, porque você vai lá né, no Oriente, né, vamos dizer, no mundo oriental, eles sabem de Jesus, mas eles têm a sua própria religião, mas que no fundo a gente percebe que tá todas essas mensagens de Jesus também dentro deles, né? E só que alguns sobre morte é uma coisa, é um mistério, né? É um mistério que só morrendo para saber o que vai acontecer. Mas a religião, ela tem algumas explicações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas têm essa curiosidade, né, de saber o pós-vida. Uhum. Bom, primeiro sobre essa questão das religiões e essa proximidade, digamos assim, com Jesus, a resposta está no evangelho desse final de semana, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele não usa um artigo, ele usa um artigo definido, né? Eu sou o caminho, ele não fala que eu sou um caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, por mais que as pessoas não expressem, não conheçam, porque não foi lhes revelado de uma maneira intelectual, né, ou que conheçam outras religiões, outras
enfim, outros conhecimentos, ele é a verdade, né? Então, é nisso que eu creio, afinal, eu sou cristão católico. Quanto à morte, o Júnior, claro, no catolicismo nós acreditamos na ressurreição. O Cristo ressuscitou, né? No terceiro dia. Nós estamos agora no tempo pascal, o tempo da ressurreição, né? Agora, esse domingo agora é a ascensão. No próximo domingo é Pentecoste, que ele deixa o Espírito Santo, o Paráclito, e volta para o Pai, volta para o céu. Então, essa é a nossa fé, é na ressurreição. Ele veio para a salvação de todos. Todos que o amam e que permaneçam nele também. Evangelho dessa semana toda, né? Permanecer no amor, como ele é a videira verdadeira, nós somos chamados a ser ramos que damos frutos, né? Então, para nós católicos, é permanecer no amor. Aqui, eu costumo dizer de uma maneira bem simples, que aqui nós estamos passando por um estágio, digamos assim. Estamos passando por um aprendizado. Nós temos essa vida aqui, nós estamos aqui só para isso. Não estamos aqui para passear. Por mais que Deus nos conceda esta graça de vivermos, de coabitarmos, de existirmos, né? de nos relacionarmos, de conhecermos tantas belezas nesse mundo, as belezas da criação, enfim, né? Mas nós estamos aqui para isso. Ele nos dá a graça de fazermos isso, sim, porque ele é bom, misericordioso e compassivo. Mas a nossa missão aqui é chegar a ser como ele, santo como ele é santo, para entrarmos na salvação e na vida eterna, ou seja, ressuscitados. E ali viveremos eternamente, né, na sua graça, na sua glória. Então, é isso que nós acreditamos. E é por isso que nós lutamos. Por isso, a necessidade de sermos melhores a cada dia. Porque assim, como eu disse lá atrás, a meta, a régua está muito alta. É o Cristo, que é perfeito, santo, né? Nós temos que chegar a Ele, não existe outra maneira. Não se entra na salvação eterna sem ser santo, né? Não tem como, então eu preciso chegar lá. Nós temos exemplos da nossa igreja católica aí, tantos santos e santas de Deus, homens e mulheres que nos seus pecados, nas suas dificuldades, foram descobrindo, né, o sentido da vida no Cristo e foram se entregando, e em todas essas vidas passaram por um sofrimento aí, e é isso que é importante a gente ver, que o sofrimento nos leva à felicidade, porque também é um caminho de santificação e de santidade, porque ele nos aproxima do Cristo crucificado e, portanto, nos abre o caminho para a salvação. A cruz é um caminho de santificação, né? Então, agradecer a Deus em tudo, por tudo, a todo momento, porque em tudo dai graças, porque em tudo está a graça de Deus. Tudo que Deus nos permite viver é para a nossa salvação. Só que nós temos a escolha, né, Júnior? Nós somos livres para escolher. Nós queremos chegar lá, como nós queremos viver? Aí vai depender de como eu estou vivendo agora. A eternidade, na verdade, ela se dá agora, porque é a minha escolha que eu tenho nesse momento. E aí, segundo a nossa fé católica, se nós imitamos o Cristo e chegamos à santidade, entramos na salvação eterna. Se não, entramos na condenação eterna, que é a que a gente conhece de céu e inferno. Não é isso. Aí depende de como escolhemos viver aqui a cada dia. Como respondemos a pergunta da vida e ao chamado de Deus a cada dia, entendeu? Muito bom. Eu acho que isso também, que eu acredito, né? Eu sou de católico, de família, mas eu, como você, também fui ver muita coisa, filosofia e tal, ser um livre pensador. Até a gente, para isso a gente, vamos dizer, foge um pouco, né, da religião, mas isso faz com que a gente também consiga encontrar novamente a religião depois que a gente, porque eu achei interessante assim no fato da gente não simplesmente aceitar, vamos dizer assim. Eu fui buscar, mas questionar, vamos dizer, questionar. E aí a gente vai encontrando, como eu falei já um pouco, em outras religiões, que tudo, no fim das contas, a gente acaba até tendo mais fé, vamos dizer assim, né? Acreditando mais, percebendo que, até eu já falei aqui num programa, que até mesmo grandes cientistas que, depois de estudo, eles viram um ateu, aí depois eles continuam estudando, quando vê, eles encontram Deus, e aí passam a acreditar ainda mais na fé religiosa em Deus. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque é a busca, na verdade, da paz interior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também, né? Sobre a importância, vamos dizer, diária, vamos chamar assim, né? Ou diária, e talvez a busca da igreja semanalmente, né? Que normalmente as pessoas buscam pelo menos uma vez por semana, está num local, na casa, né, de Jesus, na casa ali, buscando essa orientação espiritual, buscando a paz e tendo essa harmonia. Eu gosto muito, né, de ir às missas, principalmente, não só pelo conhecimento que a gente tem em toda missa, a gente recebe muitos conhecimentos, mas também
é um momento ali da gente com a gente mesmo, no sentido assim, da gente mesmo no Deus interior, né? No Deus que está aqui dentro. Então, aquele Deus ali lá fora, colocar aqui dentro e eu sair fortalecido daquele momento da missa, né? Então, o que eu queria perguntar para você, na verdade, é o seguinte: a prática diária, para esse fortalecimento, para estar junto, né, com Deus, uma vida verdadeira e uma vida que vai nos levar, né, a uma morte, vamos dizer assim, consagrada, né? O que você diz sobre isso? Júnior, eu vou voltar no exemplo do atleta. Por quê? Quando você quer alcançar um campeonato, quer vencer uma medalha, ou ter um prêmio num atleta, é muita disciplina, é muita entrega, é muito comprometimento. Ele não pode, enquanto os outros estão na balada, os outros estão bebendo, estão comendo, ele está na dieta, ele está dormindo, ele está treinando, ele está se dedicando, ele está se sacrificando, porque ele tem algo maior, né? Um sentido maior para conquistar. A nossa vida é isso daí, Júnior. A nossa vida nós temos que ter esse algo maior para conquistar. Mas a religião nada mais é do que não quero diminuir, mas vamos usar esse termo para ficar simples de entender. Um instrumento mesmo. Mas é um instrumento que me leva a aprender a me comprometer. Porque assim, não existe religião sem comprometimento, né? Porque a religião, ela requer uma prática. Por exemplo, na religião católica tem muita gente que fala: eu sou católico, mas não sou praticante. Então você não é católico. Por quê? A religião, ela requer uma prática. Sem prática não existe religião. Ah, mas eu sou batizado. Ok, mas você não é católico. Você foi batizado na igreja católica. Sim. Mas você não é católico porque você não pratica a religião católica, né? É igual que você falar assim: eu sou, por exemplo, eu sou um lutador não praticante. Né? Não, eu não sou um lutador, eu não luto. Verdade. Eu posso ter sido. Sim. Mas se eu não luto, eu não pratico, então eu não posso falar que eu sou um lutador. Né? Eu lutei, mas hoje eu não luto mais. Né? Então eu gosto de usar esse exemplo do esporte, porque a disciplina, na verdade, uma vida religiosa é uma vida de primeiro, buscar viver as virtudes. Nós precisamos das virtudes, nós precisamos... quanto mais nós buscamos as virtudes em nossa vida, mais nós nos aproximamos de Deus. Mais nós vamos nos tornando santos. Né? Então, é uma vida virtuosa, uma vida de virtudes. Uma vida de virtude é buscar ter discernimento. Quais são os meus vícios, quais são os meus pecados, as minhas más inclinações, os meus maus hábitos, e que estão me afastando das minhas virtudes. Porque tudo isso está me afastando de Deus. A religião, ela me ajuda a chegar ali. Então, primeiro, na Igreja Católica, né, o grande valor, né, na religião, na Santa Missa, por exemplo, é o grande milagre. Não existe milagre maior do que o que acontece em toda a Santa Missa, que é a Santa Eucaristia. Né? O corpo, verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade do Cristo, né, que se faz presente como alimento ali. Então, só essa graça, esse grande dom, esse grande milagre que o Senhor me dá a oportunidade de participar e me alimenta com isso, né? Para me dar força, para que eu possa vencer os meus vícios, as minhas más inclinações, pecados e exercitar as minhas virtudes, né? Sem falar no compromisso que eu tenho com o outro, né? Eu estou ali na igreja, mas eu tenho um compromisso não só comigo e com a minha fé, porque não é uma fé intimista eu e Deus, eu tenho outras pessoas que comigo são igreja. Eu não sou igreja sozinho, né? Está ali o Cristo, que é o esposo, e nós, igreja, somos esposa, então nós precisamos estar juntos numa mesma fé, num comprometimento de um ajudar o outro a chegarmos lá, que é chegar aonde? A santidade e a eternidade. É uma busca diária, constante. Então, eu tenho algo muito maior fora de mim do que a mim mesmo. Então, essa paz, eu não posso buscar a paz para que eu esteja confortável comigo mesmo. Não, é uma paz inquieta. A paz de Deus é uma paz inquieta, é aquela paz daquela tensão que eu falei, a tensão entre o ser e o dever ser, sabe? Sim. Então, na religião, a gente... o intuito ali de a gente se doar, né, de ter o comprometimento, de ter o Cristo como grande exemplo de entrega, o maior exemplo de entrega completa, porque ele se gasta por amor completamente, até se esgotar, se esvair-se em água e sangue na cruz, né, e morre para nos dar a vida. Então é esse aprendizado de dar a vida pelo próximo, que é amor, né? O amor verdadeiro é o dar-se, é o doar-se, é o sair de si, é o transcender-se, né? Não cabe egoísmo. Com felicidade, né? Exatamente. A palavra felicidade é dar, né? É o dar-se. Não cabe egoísmo. Nós estamos num mundo que instiga muito o egoísmo, o hedonismo, que é egoísmo, né? Uma vida de prazer é egoísmo, um fechamento em si mesmo, e o niilismo. O que é o niilismo? Nada, a gente caminha por nada. Nós somos aqui, nada vai acontecer e tá tudo certo. Então eu faço o que eu quero e tá tudo bem. O importante é ser feliz. Como se ser feliz fosse fazer o que quero o tempo todo com prazer. Não, isso não é ser feliz, isso é esvaziamento, isso causa tristeza, isso causa depressão, isso causa ansiedade, isso causa vazio existencial. Né? E é o que a gente vê muitas pessoas passando, um vazio existencial tremendo, porque não buscam o sentido, porque não creem mais em Deus, perdeu-se a percepção de céu e inferno, não se fala mais isso, pouquíssimo se fala fora dos templos, não
se fala mais, as pessoas vivem o agora, né? Vivem o prazer momentâneo. Inconsequente, né? Exatamente, é Não o prazer tem... momentâneo, como se não houvesse o amanhã. Isso é niilismo, né? Sim. Nós caminhamos para o nada, então vamos aproveitar o agora. E esse aproveitar o agora é um esgotamento de si mesmo, é você usar o seu corpo como ferramenta de prazer, é você usar o outro. Então, é um egoísmo o tempo todo. Eu quero me satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, e o outro é um objeto para isso. E você é descartável, porque tem um momento que não serve mais para mim. Na igreja, na religião, é exatamente o oposto, né? É eu dar-me para o outro, é eu ter o Cristo como exemplo de dar-se para o outro. Ou seja, é a busca do dever. E, na verdade, quando eu realizo o dever, isso é felicidade, né? Como eu disse. Eu gosto de dar um exemplo bem simples, né? Eu aprendi isso não faz muito tempo com a minha irmã. Minha irmã é nutricionista e ela... O trabalho dela é o emagrecimento a partir da virtude da ordem, que é uma coisa sensacional. E conversando com ela, ela também é logoterapeuta. Ela também está na mesma pós-graduação que eu. E a gente conversa muito, de uma maneira muito profunda às vezes. E ela me indicou isso que ela faz com os pacientes, né? A roda da vida, tem aquela questão da roda da vida, de você ver o que é importante na sua vida, elencar o que é importante, o que é essencial, o que você não pode deixar de fazer. E ela me deu essa dica, eu comecei a fazer isso, mudou a minha vida, Júnior, que é elencar as 3 coisas que são principais no meu dia, que eu preciso fazer, porque senão todo o resto desmorona, entendeu? E quando você... Aí você vai conseguindo elencar os principais, aquilo que é essencial para você, que vai te ajudar a cumprir com o seu dever, a ser melhor pessoa, a se dedicar mais ao outro, a se doar mais, a ter mais atenção e estar presente de verdade, né? Eu fiz mindfulness também, que me ajudou demais esse negócio da presença, porque a gente está com muita gente o tempo todo, e eu me vi necessitado de estudar o mindfulness, que é a presença verdadeira, né? O estar presente através dos sentidos, né? Estar naquele momento e viver aquele momento de verdade, porque as pessoas hoje não vivem muito o momento, né? Você vê, as pessoas estão muito, né, preocupadas demais com o futuro ou presas demais no passado, né? Então você tem que viver o agora e fazer do agora o momento, porque é o agora que vai construir a minha história, né? Então, como eu estava dizendo, a felicidade, eu costumo, a cada dia você consegue alcançar a felicidade. Para mim, felicidade é isso daí. Eu acordo, todo dia eu faço todo domingo, na verdade, todo dia eu fazendo um checklist, né, do que eu tenho que fazer. Pô, amanhã eu tenho que fazer o quê? Põe lá minha listinha. As 3 primeiras coisas que são essenciais para mim, eu procuro fazer logo cedo. Eu acordo cada vez mais cedo para fazer isso. E depois eu tenho os compromissos que vem na minha agenda, na agenda da paróquia, enfim, né? Quando eu chego no final do dia, que eu chego em casa depois do último compromisso, que geralmente é a missa ou alguma reunião, eu vou lá, poxa, eu me propus a fazer isso. Eu fiz. Poxa vida, eu fiz o meu dever. Esse dia eu realizei o meu dever. E olha quanto valor eu agreguei, valor criativo, valor existencial, valor de atitude. Quantas pessoas talvez eu tenha tocado para o bem, quanta coisa eu realizei. E também, claro, nem tudo foi perfeito, mas o que eu posso fazer para ser melhor amanhã, entendeu? É felicidade isso. É aquela sensação de, poxa, sabe quando você se enche de orgulho quando você faz alguma coisa? É gratidão. Poxa, dever cumprido. Eu fui capaz, entendeu? Então, isso é felicidade. As pessoas invertem a felicidade no não fazer o que deve. Não é? As pessoas acham que, não, hoje é um dia de folga, então não vou fazer nada, eu vou esvaziar a mente. Poxa, isso é felicidade, eu sempre procurei educar meus filhos, só para, né, no sentido assim, né, eu percebo que tem famílias que, assim, a felicidade, por exemplo, da criança é não ir na escola. É o contrário, né? A gente tem que mostrar para os nossos filhos que a felicidade dele é ele poder ir para as aulas. A infelicidade é justamente um dia que ele falta e no dia seguinte ele vai ver o que ele deixou de aprender, qual o relacionamento que ele deixou de ter, né? E isso faz a falta, né? Então isso que você está falando é muito interessante. Muito porque eu vejo aqui com o Matheus, Matheus Nogueira. Mestre, poderia falar sobre como o medo nos afeta quando buscamos nosso propósito e como lidar com isso. Estou no início dessa jornada empreendedora e às vezes sinto uma certa paralisação. Eu, antes do padre falar, eu queria dizer o seguinte: o padre falou umas coisas aqui que tem tudo a ver com o empreendedorismo, que é o planejar, o executar, tá? E o controle, porque você não pode sim planejar e depois deixar sem fazer o que ele falou lá. Ele foi quitando o que ele, ou seja, o que ele fez, ou seja, ele teve o controle. E se ele teve o controle e ele fez, porque ele realizou. Então planejamento, a execução, né, que seria a programação, porque você vai planejar uma programação, executar e controlar. Isso é empreendedorismo. Então, o empreendedorismo a gente percebe que a gente aprende na igreja com o padre. É só você observar. E eu percebo também, padre, que é muito interessante, que eu fiz muito curso já, e a gente vai, e alguns
né, dizem com técnicas novas, né, de planejamento, de gerenciamento. E a gente, conhecendo um pouco a Bíblia, a gente vê que estava tudo na Bíblia já. Então eles vêm com conceitos novos, com nomes novos, né? Mas na verdade são conceitos bíblicos que Jesus já dizia. Então, se você conhecendo a Bíblia, conhecendo a igreja, participando, outra coisa que você falou é frequentando, que né, você compara com um esportista que treina, ele treina, né? Muitas vezes quando a gente entra, por exemplo, num esporte novo, a gente fala assim, eu nunca vou conseguir fazer o que aquele cara faz. Mas sabe como que ele faz? Por que ele faz agora aquilo? Porque ele foi, treinou, frequentou. Se você fizer isso também, você vai chegar lá. E aí, isso é o grande sucesso, né? Isso é que nos dá a vitória, e dá a vitória no sentido assim, de você utilizar o que Deus nos deu, né? Deus nos deu um corpo, né? A condição de enxergar, de cheirar, de sentir o paladar, né? De saborear, né? De ouvir a natureza, os pássaros. Quer dizer, vamos utilizar, né, disso da melhor forma possível, não só utilizando isso sendo bom para nós, como sendo bom para o próximo. Eu acho que aí a gente começa a realizar o que a gente tem que realizar, o sentido, né, do ser humano, por que nós estamos aqui, como que a gente pode viver da melhor forma. Então, como o Matheus falou, vamos falar um pouquinho sobre esse lado do empreendedorismo, e já aproveitando aqui, a Juliana Caracho Nunes perguntou, o Senhor sempre sabe tocar as pessoas para o bem, Padre. Obrigado, Ju. Um dom. Ju, né? Então, obrigado. A palavra é sua, Padre. Medo, vamos lá. É o Matheus. Matheus, o medo nós sempre vamos ter. Não tem como fugir do medo. Eu não posso esperar não ter medo para agir. Esse é o segredo, né? Eu preciso saber que eu estou bem preparado. Tem duas questões no medo. O medo, às vezes, a gente tem medo do novo, né? Porque eu não conheço, então dá um certo medo. Então, mas eu preciso ter algo maior que me move do que o medo, né? O que me move para realizar aquilo? Porque assim, eu sei que eu dou conta. Eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou fazer e vai dar certo. Então o medo tem que vir, aquele frio na barriga, é natural, né? Por mais que a gente esteja acostumado, eu celebro missa todo santo dia para muita gente, o tempo todo, né? E claro, cada domingo, cada missa é uma missa, cada homilia é uma homilia, cada pessoa que eu encontro é uma pessoa diferente, então dá uma certa, às vezes, né, tá mais acostumado, não é tanto como há 12 anos atrás, que eu tô completando 12 anos de padre agora, Sim. Mas claro, e é bom que tenha isso. Cada dia uma aquele experiência frio na nova, barriga, né? aquela coisa de, eu tenho que me dedicar mais, porque quando você parou de sentir isso, é porque parou de fazer sentido, é porque, e aí, não tô sentindo nada, e aí, né? Qual é o sentido disso? Agora, existe esse medo. E tem uma frase de Nietzsche, que eu gosto muito, filósofo, até Victor Frankl repete muito essa frase. Nietzsche, ele fala assim, nós somos aquele que tem um para quê, consegue suportar qualquer como. Sim. Eu tenho que ter um para quê, um sentido, né? Então, ok, eu tô com medo, mas assim, esse empreendimento novo aí, que o Matheus está falando, então, para que eu vou fazer isso? Para quê? Qual é o sentido disso, né? É para quê e por amor a quem? Eu gosto desse negócio que Frankl fala. É por amor a quem? Eu tenho que ter uma coisa muito maior do que eu. Porque assim, se é para mim, se é para minha vaidade, se é só para eu ter dinheiro, se é para eu garantir sucesso, se é para as pessoas ficarem me aplaudindo, tá, é um motivo, não, é lícito. Ok, pode ser isso, né? Mas ainda é pouco, né? Sim. Nós podemos realizar as coisas para algo muito maior, né? Por exemplo, esse novo empreendimento. Poxa, eu posso gerar muitos empregos, eu posso causar um impacto muito bom na sociedade. Tem pessoas que vão depender desse meu trabalho, dessa minha atitude, dessa minha coragem, de eu vencer o meu medo. Tantas pessoas vão usufruir desse bem. Então é um valor criativo que eu estou aplicando. Eu vou deixar um legado. Muitas pessoas podem se inspirar na minha vida para também empreenderem e fazerem coisas novas, né? Melhorar a qualidade de vida de todos, né? Que estão ali. Exatamente. Eu posso criar coisas novas, eu posso criar uma facilidade para as pessoas, eu posso, enfim, independente do ramo do seu empreendimento, né? Agora, para quê, né? E por amor a quem? Ou seja, eu tenho uma família atrás de mim, né? Que precisa de mim, eu tenho outras famílias que vão trabalhar, é por amor a essas pessoas, né? É por amor ao meu trabalho, é por amor a Deus, porque Ele me chamou para uma missão e a vida está me chamando e me instigando para isso agora, então eu tenho que ser mais forte que o meu medo, entendeu? Então, é o para quê. Quem tem um bom para quê, consegue superar qualquer como. Não importa como você vai. Isso no sofrimento também. O sofrimento, a gente consegue superar qualquer sofrimento. Gente, quantas pessoas passam por sofrimentos terríveis e na hora falam, meu Deus, eu não vou conseguir. Depois olha para trás e fala, cara, como que eu consegui isso? Né? Porque tinha um bom para quê?
é porque tinha um por amor a quem, entendeu? Tinha um motivo maior, tinha um sentido a cumprir. E aquele sofrimento veio na hora certa porque precisava dele. Agora tem outro tipo de esse sofrimento normalmente fortalece. Fortalece. Né? Se Torna você, uma pessoa muito se você mais... não é egoísta, se você não se fecha no vitimismo, se você não busca simplesmente a sua vida pelo prazer e reconhece que a sua vida é uma oferta, quando vem o sofrimento, por mais difícil que seja, né? E claro, a gente cai na tentação de reclamar, de meu Deus, por que agora, né? Mas a gente tem que começar a mudar a questão e falar, pô, por que não? Né? E se veio, o que eu posso fazer com isso? Eu sou livre para escolher o que eu posso fazer com isso. Eu posso me tornar uma pessoa mais forte, eu posso dar exemplo de alegria, eu posso dar testemunho de felicidade diante da tragédia. Eu posso transformar essa tragédia numa dor, né? Num triunfo. Eu posso transformar essa dor num triunfo. E normalmente esse sofrimento vem para as pessoas que são fortes. Exatamente, né? exatamente. É aquela velha história, Deus não dá a cruz maior do que você pode carregar, entendeu? Agora tem um outro tipo de medo, o Júnior, respondendo aí, continuando um pouquinho o Matheus aí, Nogueira, tem um outro tipo de medo que é assim, tem o medo do novo, que eu tenho que me instigar, né? Mas tem aquele medo que é o medo de acontecer de novo. Isso é um perigo, porque isso é um trauma, né? Eu já fiz tanta coisa e nada deu certo, não vai dar certo de novo. Eu não vou me lançar porque vai que não dá certo de novo, né? Sim. Então, o que são traumas? Traumas são situações que eu não fechei a conta. São contas abertas com o meu passado. Então eu preciso fechar a conta. E como que eu fecho a conta com traumas? Pô, não deu certo, mas eu aprendi. Eu aprendi muita coisa. Talvez não esteja expert, mas eu vou tentar de novo e pode ser que não dê certo de novo. Mas lá na frente eu vou conseguir. Por quê? É aprendizado, né? É experiência. É tentativa e erro. Claro, eu não posso ficar jogando no escuro tentativa e erro. Mas assim, eu vou estudar, eu vou me especializar. Mas pode ser que não dê certo, porque não depende só de mim, né? Tem muitas situações externas que podem contribuir ou não. A grande virtude do empreendedor é justamente aprender nos erros. Exatamente. Porque muitos empreendedores e grandes empreendedores, eles, na verdade, tiveram vários fracassos, mas eles souberam tirar proveito disso. Mas sabe o que acontece hoje na nossa sociedade que gera muito medo cada vez mais nas pessoas? Porque as pessoas querem tudo rápido demais, elas querem respostas rápidas. Então elas olham para a vida do outro e não vê como ele trilhou aquele caminho para chegar lá, vê que ele tá lá. Aí ela começa uma vez e desanima e fala, não é para mim, e aí se revolta com Deus, se revolta com o outro, se revolta com a vida, se revolta com o governo, e espera que as outras pessoas façam algo que ela tem que fazer, simplesmente porque ela não teve habilidade de resposta ao chamado da vida naquele momento. Então, é dedicação, é tempo, é sacrifício, né? É dor, é sofrimento, é pensamento, duro. É trabalho duro. Então, esse medo tem dois medos, o medo do novo e o medo de acontecer de novo. O medo de acontecer de novo é um pouco mais grave, porque o medo do novo, eu simplesmente me lanço e me preparo, né? É lógico, vou me preparar, vou estudar, eu vou me esforçar, eu sei que vai ser muita dedicação, tem coisas que não vai dar certo, mas ok, vamos nos lançar. Agora, o medo do acontecer de novo é um trauma, então eu preciso resolver isso. Então, ou seja, eu preciso fechar a conta com isso. É olhar para trás e falar, não, passou, tá tudo certo, eu não vou ficar preso nisso, tá tudo bem, né? Eu aprendi o que eu tinha que aprender. É a mesma coisa do perdoar, né? A pessoa que não consegue perdoar, ela tá com uma ferida aberta, ela tá com aquilo lá doendo ainda. Então, eu lembro, mas eu perdoo, ou seja, não me dói mais e eu aprendi com essa situação e viva e deixa viver e bola para frente. É a mesma situação. Então, ok, eu vivi aquilo lá. Não saiu exatamente do jeito que eu gostaria que tivesse saído, mas eu aprendi bastante coisa. Ou seja, esse erro eu não vou mais cometer. Talvez agora eu precise aprender com outro erro. Talvez não dê certo agora, mas vai ser outro erro que eu vou aprender. E mais para frente eu vou superando cada vez mais, enfim. É assim que vai chegar, né, na busca da perfeição, realmente. Lá, né? E você usou uma palavra agora que eu estava aqui anotado para falar, porque nas mensagens de Jesus é muito importante, além do amor, compaixão, né, amor ao próximo, o perdão, né, você falou, o saber perdoar, né, o perdoar é uma coisa assim divina e que quem perdoa é forte, porque passa por cima e entende que aquele problema ela pode ser superado e não tem mágoa por isso, né? E é interessante quando você tem até o livre-arbítrio de perdoar e manter aquela amizade, vamos dizer, né, se for perdoar alguém, ou não, né, você pode perdoar e se afastar. Então, quer dizer, e levar a vida para frente, não ficar, como você falou, com um ciclo que não se fechou, né? Então, vamos terminar esse ciclo e vamos começar um novo ciclo sem mágoas, sem rancor, né? Isso é muito importante. E juntamente com o perdão, outra palavra que é muito importante, né, de Jesus é a humildade, né? Então fala um pouco mais sobre humildade também, porque eu acho que isso às vezes falta, né, nas pessoas. O que a gente vê, tudo que você falou tem muito de humildade no sentido, né, vamos aprender, vamos ouvir, vamos treinar, né?
Vamos para depois a gente poder, com responsabilidade, executar algo que possa ser útil, não só para você, como para a humanidade. Fala um pouquinho sobre isso. São duas coisas que estão muito ligadas, perdão e humildade, o Júnior. Assim, nós somos chamados à santidade. Não existe santidade, porque assim, não existe salvação sem santidade. Não tem como você ser salvo e entrar no céu se você não for santo igual Cristo é santo. Não existe possibilidade. Só que não existe santidade sem humildade. A humildade é o pré-requisito para você ser santo, para você chegar lá. Por isso que é tão importante o perdão, por isso que Jesus fala tanto e batendo nessa tecla do perdão, que é necessário perdoar. Até quantas vezes? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. Por quê? Porque assim, é o maior exercício de humildade do ser humano, é esse. É o perdão. É você reconhecer que o outro errou com você e ok, né? Ok, errou, eu também erro com os outros e vamos superar isso daí. Agora, o que é o perdoar? As pessoas falam muito assim, muitas pessoas chegam, estou rezando para perdoar fulano, não consigo. Eu digo, para de rezar que não vai funcionar isso daí. Não é Deus que tem que fazer. A gente tem uma mania de jogar nas costas de Deus algo que é nosso. Eu criei o problema. Problemas criados por seres humanos têm que ser resolvidos por seres humanos. Deus não criou o seu problema. Né? Ele age sim para te ajudar, porque ele é misericordioso e compassivo. E ele te deu condições para você resolver. Exatamente, então resolva, né? ele te deu todas as condições. Então, o problema que a pessoa te causou e que te feriu, te magoou, não adianta você ficar pedindo para Deus, e a expectativa da pessoa é assim, eu rezo, Deus vai fazer uma grande graça e eu vou esquecer e tá tudo bem. Eu vou olhar para a pessoa e vou ver corações explodindo e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não vai acontecer, não vai. Por quê? Você vai perder a oportunidade de um grande exercício de humildade, que é você você errou comigo, eu te perdoo. Eu te perdoo porque... você falou aí de força, né? Que aquela pessoa que perdoa é forte. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que a pessoa que perdoa é inteligente. É uma questão de inteligência, porque assim, o ressentimento é estupidez, é insensatez. Por quê? Pensa comigo. Tem até um clichê, uma frase que é um clichê, mas é uma realidade, a gente não pode fugir dela. O ressentimento é você tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque assim, a pessoa passou na sua vida, ela te fez mal. Por isso que chama ressentimento. Você sentiu aquilo e aquilo lá você não teve como escolher. Você não teve escolha, a pessoa te fez um mal, você automaticamente sentiu, respondeu com sentimento, alguma coisa ruim. O ressentir é escolha só sua, porque a pessoa já foi embora. Ela já fez o mal. O ressentir, eu escolho. E tem gente que fica ressentindo, e aquilo vai ficando amargo, né? Vai ficando um gosto ruim, né? E a pessoa ela vai destilando um sabor que os outros vão sentindo a partir do ressentimento dela, porque uma pessoa ressentida é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa amarga, é uma pessoa desconfiada, né? Então, o perdão, na verdade, não é pro outro. A máxima que a gente escuta é a pessoa não merece o meu perdão. Tá tudo errado. O perdão não é pro outro, o perdão é pra mim. Perfeito. É sabedoria, é inteligência, porque eu perdoo e eu deixo de sentir isso, porque o outro não tá nem aí. O outro não está sentindo isso que você está sentindo, entendeu? Então, decidir perdoar, aí que tá. O perdão não é sentir, vou sentir que eu perdoei. Não. É exatamente o oposto, é uma decisão. Eu decido perdoar racionalmente, porque eu tenho inteligência para isso. Por quê? Porque isso está me fazendo mal. Porque eu estou sentindo algo ruim, porque se eu estou mal, eu estou fazendo mal para as pessoas que eu amo, porque uma pessoa ressentida não faz bem para os outros, né? Uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa angustiada, né? Porque eu não estou conseguindo viver bem a minha fé, porque eu não estou conseguindo fazer bem direito as minhas coisas, porque eu estou ressentido, eu estou com uma ferida aberta na minha alma, né? Sim. E como fazer isso? É decidir mesmo. Tem 3 passos, né? Primeiro é racional. Primeiro, eu decido. Decidi, eu te perdoo. Segundo passo, é o mais difícil, é levar o perdão para a pessoa. Fulano, eu te perdoo, tá tudo certo, né? Sim. E o terceiro passo, aí eu começo a sentir. Por quê? Eu fiz o que eu devia fazer. Perfeito. Aí vem a recompensa, aí Deus age. Aí aquilo começa, pronto, nem era tão grave assim quanto eu imaginei, entendeu? Aí sim, o perdão é isso. Então o perdão é mais do que força, é mais do que uma virtude, é inteligência. Claro, é uma virtude. É viver a virtude do perdão. Muito boa a explicação. Então, né? E o perdão nos leva... É um exercício, o maior exercício de humildade. É o maior exercício de humildade. Claro, tem o perdão em relação ao outro e não podemos esquecer o perdão a si mesmo, né? Tem muita gente ressentida consigo mesmo. Então, é preciso saber se perdoar. É preciso olhar para a própria história, e tem muita gente que se envergonha, ou se entristece, ou se enraivece com a própria história, porque sim. Viver de si, Júnior, é tão vazio, né? É viver o agora, né? O que foi, aprenda com aquilo lá e toca para frente, tanto com os erros dos outros, quanto com os seus próprios. Tem muita gente ressentida consigo mesmo, mas eu não devia ter feito isso, ou se eu tivesse feito, se eu tivesse tido coragem. Não, aquilo já foi, agora você tem outra oportunidade, né? E assim, a nossa história,
por mais difícil que tenha sido, por mais erros que tenhamos vivido, por mais escolhas ruins que às vezes fazemos, pô, é ela que nos trouxe aqui, é ela que nos trouxe até hoje, então ok, obrigado, tô aqui hoje, e eu tenho toda a chance que Deus está me dando para ser melhor, agora, né? Então é o agora. Você falou muito sobre eternidade. Nós começamos um assunto lá atrás, né? Sobre a morte, sobre a eternidade, sobre para onde vai, né? Sim. A gente não tem que pensar para depois, né? Claro, a nossa expectativa do supra-sentido, que é buscar a vontade de Deus, é chegar à santidade, chegar ao céu. Sim. Mas eu tenho que me ocupar do hoje, porque assim... Mas é uma consequência, né? eu não tenho o amanhã. O amanhã não existe. Ele existe só na minha mente. Ele existe no meu projeto. E é claro, eu tenho que projetar para fazer bem feito. Sim. Mas assim, eu só tenho o agora, né? Santa Teresinha, eu gosto muito de Santa Teresinha, eu repito isso sempre. As pessoas acham que até enjoo. Mas que é maravilhoso. Ela fala, Senhor, eu só tenho hoje para te amar, Senhor. Eu não tenho amanhã. O passado já foi, né? Eu gosto muito do Victor Frankl, ele fala sobre a eternidade, ele fala que a eternidade, muitas vezes a gente fala sobre a eternidade, a gente fala da eternidade no futuro, né? Essa preocupação com o futuro, o eterno, o que vai ser, e ele fala que a eternidade habita no agora, no presente. Por quê? O futuro ele não existe. Ele existe na minha mente, porque amanhã eu posso não estar vivo. Eu não sei, não cabe a mim decidir. O passado, ele cristalizou, aliás, desculpa, ele fala que a eternidade habita no passado, não no futuro. Ele depende do presente, porque o meu presente, isso que eu estou fazendo agora, vai ficar no passado. Vai gerar um passado. Agora, o que eu falei agora para você já ficou no passado. Perfeito. Isso ninguém tira. O que eu falei aqui, por mais que tirem da internet, que tirem do ar, o que Ficou eu falei está cristalizado na minha história. Tudo que eu faço cristalizou. Não tem, ninguém tira de mim. Perfeito. Por mais que ninguém tenha visto, por mais que ninguém tenha sabido, está na minha história. O que eu fiz, o que eu falei, o que eu deixei de fazer, está lá, né? Então, isso cristalizou e eternizou. E essa coleção de momentos eternizados que vai me levar à eternidade. Porque se eu vivi bem o agora, e o viver bem não é prazer. O viver bem é fazer o dever. Se eu vivi bem o meu agora, ele se cristalizou como uma história bem vivida, com o meu dever feito. Então, eu estou realizando o meu dever e respondendo à vida a todo momento. A hora que chega lá na frente, eu olho para trás e falo, poxa, eu respondi à vida. Entrei na eternidade. Então não tem que me preocupar com o amanhã e nem me ocupar lamentando com o passado. Eu vivo bem o agora, por quê? Eu tenho garantia, se eu viver bem o agora, eu tenho garantia de um amanhã melhor, claro. Eu não posso escolher o que virá, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com aquilo. E se eu viver bem o agora, eu vou ter uma boa bagagem para escolher bem o que eu vou fazer amanhã, né? E claro, o meu passado é um passado bom, porque eu fiz bem, eu tomei com prudência. Sim. E claro, as virtudes comandam isso. E a mãe de todas as virtudes é a prudência. Se eu tenho prudência, o que é a virtude da prudência? É você fazer bem o que tem que fazer a todo momento. Fazer escolhas bem feitas, né? E se eu sei fazer isso, eu aprendo a fazer isso, claro, nós erramos a todo momento. E os erros também nos constroem, né? A gente não fica preso no passado, se lamentando, e nem ansioso com o futuro, porque eu estou vivendo bem agora. Tenho, só para fechar isso aqui rapidinho, professor Cláudio Garcês Pinto, ele fala sobre isso, sobre o bem-ser e o bem-estar. As pessoas falam muito do bem-estar, né? A felicidade é bem-estar. É o contrário também. O ser humano ele tende a interpretar as coisas erradas e por isso que sempre está ansioso, ou triste, ou perdido, né? Enquanto eu buscar o meu bem-estar, eu me prendo no egoísmo, porque bem-estar é egoísmo. É o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu sinto, é o que eu penso. Eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. É sentido, né? É sentimento. Não é sentido, é sentimento. Para eu ter uma vida cheia de sentido, eu preciso bem-ser, não bem-estar. Claro, eu preciso do bem-estar. E é lícito que eu tenha um bem-estar. Mas eu não posso buscar. Não é isso que você vai buscar. Eu não posso viver em função do bem-estar. Eu tenho que viver em função do bem-ser. E o que é bem-ser é fazer o que deve. Faça o que você deve. Você está falando uma coisa que a gente fala também muito aqui no empreendedorismo, que é você tem que ter valor, né? Você tem que estar cheio de valor. O que a gente fala é o seguinte, que o oposto do egoísmo, como você também falou, é a sabedoria. Porque o egoísta, ele quer para ele quer principalmente um material. O sábio, ele tem valor, ele é preenchido por valor dentro. Então, ele é desprendido de material, né? Então, o sábio não precisa ter as coisas, ele é por dentro, é o ser. Muito bom. Né? Então, isso aí é bem interessante. Outra coisa que você falou muito bem, a gente vai ter que terminar, tá? Eu estou dando as últimas palavras e vou te passar para você terminar. Mas só para concluir também, fechar, muita coisa importante que você falou, nesse sentido, né, do sentimento de culpa através do perdão, né? Quando você não se perdoa, que não perdoar o outro, mas se perdoar, você acaba tendo um sentimento de culpa, e isso te gera na sua vida um fator
para você não merecer coisas boas. Isso é uma coisa lá dentro da tua cabeça. Então, poxa, se eu tenho culpa, como é que eu posso ter sucesso? Então, você fica nesse conflito e você tem dificuldade realmente de progredir na vida, de ser uma pessoa boa. Então, se perdoe. Se perdoe, porque aí você vai estar limpo para crescer, para desenvolver, porque você vai sem culpa. Isso é uma coisa bastante importante também, dentro daquilo que você falou. Uma coisa interessante também, que uma vez eu escrevi um artigo, que eu falei assim, que muita gente criticou a princípio, né? Falei assim, Deus precisa de você. E muita gente fala, como Deus precisa de você? Né? Você que precisa de Deus, né? Mas é nesse sentido que a gente tem conversado aqui. Deus nos deu condição plena, né, de escolha, de saber, de poder buscar conhecimento, de buscar o próprio Deus, e Ele espera de nós. Então Deus precisa de você no sentido assim, que você faça jus de tudo aquilo que Ele te proporcionou, né? Então vai muito dentro disso. E algumas pessoas começaram a entender o porquê que eu falei, né, que Deus precisa de você. Ele precisa de você fazendo o que Ele te deu para você fazer. É aquilo que você falou desde o começo também. Não jogue tudo para Deus, ou na culpa de Deus, ou esperando que Ele resolva a sua vida, né? Então Deus precisa de que você saiba resolver a sua vida e saiba encontrar o seu caminho. Padre Fred, nós vamos ter que terminar. Eu gostaria que você desse aí a sua conclusão e a gente vai... Só para pegar esse gancho que você deixou aí, o Deus precisa de você, eu vou te dar uma dica. Que tem um termo que eu entendi completamente o que você quis dizer, que você disse, na verdade, não o que quis dizer. Mas tem algo que explica melhor, uma frase que explica melhor esse Deus precisa de você. Na verdade, é por isso que acredito que tenha causado algum conflito, porque na verdade, ele, não é que ele precisa, a frase é, Deus quer precisar de você. Por quê? É exatamente isso que você falou, né? Ele não precisa, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sim. Ele pode fazer qualquer coisa sem nós. Mas Ele quer precisar de nós porque Ele nos ama absurdamente. E este amor faz com que nós precisemos, para sermos salvos, precisamos chegar a Ele. E para chegar a Ele, nós precisamos nos esforçar e fazer o que temos que fazer. Sim. Porque senão a gente não chega lá. Então Ele quer precisar de nós. Ele poderia resolver tudo de uma maneira muito simples, né? Mas não seria Deus, porque Deus é amor. E o amor verdadeiro é liberdade, né? O amor se dá na liberdade. Qualquer sentimento, qualquer relacionamento que se dá na obrigação, tanto que Ele não obriga, Ele não fala assim, você tem que fazer isso. Ele propõe uma vida nova. Ele faz uma proposta de conversão, de uma vida nova. Pegue a sua cruz e me siga, você quer? Né? Ele não fala assim, você tem que fazer isso. Ele sempre propõe, por quê? Deus é amor, e amor verdadeiro liberta, né? Ele não impõe, Ele propõe. Por isso que Ele quer precisar. Ele não necessitaria de nós, mas Ele quer precisar porque Ele sabe que só o amor nos salva. E só estando diante dele, que é amor, e junto dele, que é amor, é que somos verdadeiramente felizes e salvos. Então, é isso aí. Ele quer precisar de nós. Muito obrigado. Realmente, você aprofundou mais. Foi muito bom isso aí. Padre, precisamos se despedir. Muito obrigado. Eu agradeço aí o pessoal que nos ouviu, que nos assistiu durante o programa ao vivo. Espero que aqueles que também vão assistir aí durante esses dias e vai estar aí, para vocês compartilharem, dar o joinha. É interessante isso também, porque aí mais pessoas vão poder assistir esse episódio. E agradecer, Padre. Eu estou muito feliz de ter feito esse bate-papo com você. Uma pessoa que realmente o Marcos já tinha me dito, né, que tem muito a nos trazer de conhecimento e espiritualidade que nos conforta. E então hoje, vamos dizer assim, como você falou, é um dia que com esse evento aqui, eu já cresci um pouco mais, já sou um outro júnior, né? Comecei de um jeito, já vou terminar de outro, e isso me faz feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço pelas palavras, agradeço de novo pelo convite, muito bom estar aqui, fiquei muito feliz desse bate-papo. Espero que, como você disse, a gente possa ter contribuído aí com o pessoal, com algum conhecimento, que tenha levado alguém a buscar mais o sentido e buscar mais a Deus, enfim, né? Esse é o sentido da nossa vida, né? No final das contas, Júnior, o sentido da vida de todos nós é ajudarmos uns aos outros a encontrarmos o sentido. Então, estamos aqui para isso. Fazendo o nosso dever, a gente consegue chegar lá. Muito obrigado, Deus abençoe vocês aí que estão assistindo. Obrigado, Júnior, Deus abençoe você, sua família, o pessoal aqui que está ajudando, Deus abençoe. Muito obrigado, fiquei muito contente com esse convite, com essa tarde aí de bate-papo. Que bom, e até um próximo programa, Descobrindo o Seu Interior.